Primeiro é a aceitação das pessoas de que Libras é uma língua e não uma linguagem. Esse, para mim, seria o principal de todos os desafios. O segundo é entender que Libras ela não é algo que seja simplesmente inclusão e acessibilidade. Isso é um direito linguístico da pessoa surda, né? Então, se as pessoas tivessem esse entendimento, esse conhecimento de que a Libras ela é um direito do surdo, linguisticamente falando, dele conseguir estar em ambientes na sociedade, não só educacionais, né? Embora o foco da pergunta seja educacional, na sociedade, se as pessoas tivessem esse entendimento de que a Libras ela é a língua da pessoa surda, então todas as pessoas já começariam tendo esse entendimento, e eu acredito que a inclusão de surdos, principalmente no âmbito educacional, seria um pouco melhor. E o ideal seria que a gente pudesse oferecer essa educação bilíngue também para ouvintes. Então, essa seria a melhor forma de inclusão e acessibilidade das crianças surdas no âmbito educacional, porque todos os alunos, né, todos os estudantes das turmas regulares conseguiriam entender os seus colegas, né, a troca seria maior. E aí eu posso falar um pouco da minha experiência nesse contexto educacional enquanto intérprete, porque muitas das vezes a gente em sala de aula, a gente acaba tendo que ser o professor, o intérprete, o colega da pessoa surda, porque no horário de intervalo, quem sai com ele é o intérprete, e não o colega que vai sair para lanchar, né, fazer qualquer outro tipo de coisa. Então a gente acaba tendo que fazer todas as funções, porque as pessoas não têm esse entendimento de que a Libras ela vai muito além de acessibilidade. A língua de sinais ela não é em nada limitadora para a pessoa surda, né? Então, esse também já é um desafio que muitos dos meus amigos surdos, ao chegarem em ambientes, principalmente educacionais a nível universitário, encontram justamente as barreiras linguísticas. Desde seja um simples boa noite na portaria até o momento de na sala de aula onde o professor que está ministrando a disciplina não tem um conhecimento sobre a surdez, por exemplo. Eu acho que muitas das vezes não é só o fato de não saber Libras, é também o desconhecimento sobre a causa da surdez, né? Sobre como é o mundo surdo. Então, se as pessoas tivessem esse olhar um pouco melhor sobre o mundo surdo, de que o mundo surdo ele é visual, ele não é auditivo, a gente teria, de repente, uma empatia maior dos profissionais a nível acadêmico, né, nas universidades, e a gente teria uma inclusão de surdos que fosse mais facilitadora. Todo professor ele tem algum tipo de conhecimento prévio. Geralmente, todos nós, sociedade, assim falando, dentro do curso de Letras Libras e também na disciplina de Libras em outros cursos, a gente conversa um pouco sobre metodologias de comunicação com pessoas surdas. Então, geralmente, nós utilizamos o que a gente considera como comunicação total, que é o uso de todas as formas possíveis. Então, esse professor, de repente, por não saber Libras, ele vai usar uma ampliação sonora, ele vai falar um pouco mais alto para tentar alcançar esse surdo. Ele pode usar uma articulação melhor da boca, né? E aí, se for um surdo oralizado, ok. Mas, geralmente, a ampliação sonora, por exemplo, não é um caso, porque a pessoa é surda e não é o fato da gente gritar que ela vai ouvir. Um conhecimento, sim, pelo menos o básico de Libras, ele é fundamental de que os professores pudessem, né, buscar essa apropriação com a língua de sinais, mesmo que fosse um alfabeto manual para construir a construção de palavras, para que esse aluno tivesse essa interação com o professor, né, que, como na pergunta anterior, a gente estava falando sobre a questão do intérprete, né, na maioria das vezes, nós, intérpretes, acabamos tendo que fazer esse processo também de ensinagem, né, que é responsabilidade do professor e não do intérprete. O intérprete ele simplesmente vai ser uma ponte entre a língua falada e a língua de sinais. Mas se o professor souber um pouco desse conhecimento da língua de sinais, seja um alfabeto manual, seja um sinal específico da sua disciplina, né, e também conhecer sobre como funciona a mente do surdo, isso já favoreceria essa aprendizagem sendo mais efetiva. Como é uma disciplina no primeiro período, né, na odonto, geralmente os alunos levam um susto, né, porque eu geralmente a semana começa comigo. Então, eles já começam o semestre, já começam o curso tendo a disciplina de Libras. Num primeiro momento, o olhar deles ainda é de desconforto, né? De por que ter que aprender Libras? Por que eu preciso estudar Libras? Mas, à medida que a gente vai construindo, né, o semestre, construindo conhecimentos, conteúdos, isso vai sendo facilitado, na realidade, entre a gente, porque existe um entendimento, né, do aluno de entender que se um paciente, né, surdo chega ao consultório, como ele vai conseguir atender essa pessoa, se essa pessoa só é um surdo sinalizante? Então, a construção da disciplina, né, embora a gente tenha 40 tempos na odonto, ela é bem interessante porque abre um pouco a mente e o olhar dos profissionais de odontologia para essa área. Eu acredito que jornalismo seria de fundamental importância que vocês tivessem a disciplina de Libras.
visto que a gente tem um déficit muito grande de informação para a comunidade surda. São raras as informações que são acessadas pelos surdos, justamente porque assim, os telejornais a gente não tem, né, o acesso em língua de sinais, ou legendas às vezes, a não ser que o próprio surdo acione na sua TV o closed caption para poder fazer as leituras, né, e ainda assim aquela legenda nem sempre ela é tão real ao que está sendo falado. Então, se a gente tivesse o básico, pelo menos, né, vocês do curso de jornalismo tivessem o básico da língua de sinais, eu acho que já favoreceria em muito a informação ser alcançada também pelos surdos.